Eu quero primeiro fazer referência a um termo usado sempre em Hollywood, ou Hollywood. Sim, Hollywood e em geral na literatura, digamos, de ficção, que é suspensão ou suspender a descrença. Assim se fala em português? Suspender a descrença. A dúvida, talvez. Suspender a dúvida. Suspender a dúvida. Sim, assim dizem? Talvez. Porque é um termo técnico, que, por exemplo, você assiste um filme, vamos dizer, de Star Wars, Guerra das Estrelas. Agora, você entende que é ficção, que o gênero é ficção. Mas, se você é um fã, né, como todos somos, aí você, quando começa o filme, você suspende a descrença, ou suspende a dúvida, e você entra na história, entra. E você sente, por exemplo, medo quando o herói ou a heroína está em perigo. Você sente alívio quando escapa. E você sente alegria quando, ao final, os bons acabaram com os ruins. E, sabe, você sente todas as emoções que você sentiria que fosse realmente não ficção. E você, então, um ponto filosófico que eu levanto na minha novela, que acabo de terminar, mas tem um diálogo, é que o fato de um grande número de pessoas, podemos dizer a maioria de uma população nacional, o fato de dessas pessoas poderam e gostaram tanto de suspender a descrença, que seja tão fácil, tão imediato e com o maior prazer suspendam essa descrença. E por quê? Porque, por exemplo, se eu estou assistindo um filme e eu vejo que eu posso ver a mão do escritor num sentido feio, que uma pessoa normal agiria em certa forma, mas se agir assim, isso não vai trazer o que o escritor está querendo, entende? No enredo da história. Então, para dar um exemplo que eu vi ontem, ou anteontem, que tem uma casa bonita, americana, que um aposentado, que era militar, está na casa e tem um ladrão, assim, um assassino que está querendo roubar. E ele amarra, assim, o pobre cavalheiro no... meu português... no porão da sua casa. E assim com a boca assim, amarrada assim. Aí chega uma senhora que é mais ou menos heroína da história. E cadê o senhor? Cadê ele? Que ele queria falar comigo e o vilão diz, ele não está aqui, ele foi embora, está em outra cidade. E ela suspeita, então, mas deixe dar uma olhada na casa. E ele nervoso, então, tudo bem, se você insiste. Mas ele não insiste em dar uma olhada no porão. Então, eu estou lá assistindo, gritando para ela, sua tola, procura no porão. Então, obviamente, se ela tivesse procurado no porão, acaba a história, acaba o filme. Mas então, para estender assim chamado suspenso, ela não procurou no porão. E teve outras coisas assim, que dá para ver que é um escritor medíocre, que a maioria são. Então, coisa assim, então,
eu não queria suspender minha descrença porque a suspensão era simplesmente devido à incapacidade do escritor do filme. Ou, por exemplo, que se tem coisas que... Podemos imaginar milhares de enredos em que as pessoas não ficam satisfeitas e o filme é uma bomba, como dizem. E perde muito dinheiro, porque não convenceram as pessoas a suspender a descrença. Em vez de entrar na história, você está sentado lá no teatro, vendo no seu computer, dizendo, isso que porcaria, esse filme é chato, e você decide que não vale a pena, não vou suspender minha descrença, não vou entrar na história, não quero, não sou atraído. Então, essa suspensão não é automática, não é que às vezes as pessoas não querem, e com isso uma novela, um filme é um fracasso. Então, se vemos sob quais condições, circunstâncias, milhões, centenas de milhões de pessoas com muita alegria suspendem sua descrença e entram, que tipos de histórias? Mas o que é interessante é que, por exemplo, alguns temas que são super populares são vida em outros planetas, pessoas com superpoderes, a reencarnação. Então, vilões cósmicos. Então, com isso, por que é tão fácil para quase a maioria da população da Terra? Por que é tão fácil suspender a descrença, entrar na viagem, como diz no Brasil, entrar assim na história? E eu digo porque dentro de nós existe um conhecimento que isso realmente existe. Que isso é realista. Então, porque existe este conhecimento dentro de todo ser humano, de vida em outros planetas, de superpoderes, de realidades místicas. E por isso é tão fácil, pessoas com muito prazer entram nessas histórias.